Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite que nós estamos aqui, reunidos, Pai, em nome de Jesus. Estamos em Sua presença, Pai, para cultuar ao Senhor juntos, como família, como corpo de Cristo. Senhor, nós estamos aqui e nós Te louvamos por essa oportunidade, Pai, de estarmos e de podermos adorar o Seu nome publicamente, Senhor, livremente. Nós somos livres para Te adorar, para Te servir. Nós Te louvamos, Pai. Nós entregamos esse culto a Você, para que Você nos guie, Você se mova no nosso meio como Você quer, Pai. Em nome de Jesus, nós damos liberdade ao Seu Espírito para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Muito obrigada. Boa noite. Graça e paz. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder estar conhecendo, mais uma parte do corpo de Cristo e uma parte da família Verbo da Vida. Eu conheço algumas pessoas, mas não conhecia todos, E para mim tem sido um prazer estar aqui esses dias. Quero agradecer o pastor Guilherme, Dalila, toda a liderança da igreja, pelo convite, de ter sido a paraninfa da turma ontem à noite. Quantos estavam aqui na formatura? Que estavam assistindo também, E foi uma festa linda, A alegria dos alunos, o entusiasmo dos alunos por estarem se formando, porque é uma etapa cumprida, 2 anos, Há de convir que são 2 anos da nossa vida investindo, vindo 3 vezes por semana, todas as semanas assistir aula. É um esforço, mas com certeza vamos ter frutos, Vocês, alunos que se formaram, primeiro ano também, que concluiu essa primeira etapa da escola, com certeza, vocês, como todos ao seu redor, vão estar colhendo os frutos desse investimento que você fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos comemorando 16 anos dessa igreja. Que bênção, Que maravilha, que alegria nós termos a oportunidade de termos uma igreja. E eu não falo somente por ser uma igreja Verbo da Vida. Glória a Deus, nós estamos servindo na igreja Verbo da Vida, Nós estamos servindo ao Senhor, servindo na igreja, no ministério Verbo da Vida. Mas nós temos outras igrejas, Temos outros ministérios que fazem também um trabalho para Deus, estão correndo a carreira. Nós não estamos, eu gosto sempre de falar, nós não estamos competindo, amém? Não somos corpo de Cristo para ficarmos competindo uns com os outros. Nós estamos aqui nessa cidade como Igreja Verbo da Vida para alcançar os perdidos, amém? Para alcançar as pessoas que estão sedentas por Deus, para suprir a necessidade do coração das pessoas e para cumprir o ID do Senhor, amém? A Bíblia diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. E tem algumas pessoas que falam que, na verdade, essa passagem fala que indo pregai o Evangelho. Então, onde nós possamos ir, viajando, estando aqui, morando em outro lugar, onde você for, pregue o Evangelho. Amém? Para as pessoas, os seus vizinhos, para a sua família, mas que possamos ter essa consciência do que eu estou fazendo aqui nessa terra, por que eu estou aqui. Amém? Você sabe que nós não estamos aqui para sempre, Isso aqui é uma passagem, É um tempo passageiro aqui, e que nós vamos viver uma eternidade com Deus. E essa vida que nós estamos vivendo aqui, queridos, é para decidirmos, É o tempo de decidirmos aonde nós queremos passar essa eternidade. Então, existe algo que nós precisamos fazer aqui nessa terra, só que nós precisamos ter consciência disso, do que nós vamos fazer.
E graças a Deus, né, por essa igreja, abençoando essa cidade, abençoando essa cidade, esse bairro, né, esse local aqui. E você tem um lugar para congregar. Nós vimos o testemunho da Sheila, né, aqui falando sobre como ela chegou aqui e foi acolhida. Né, e nós temos no Ministério Verbo da Vida, nós temos uma missão, uma visão e nós temos valores no Ministério Verbo da Vida. E eu queria ler para vocês, começar pelos valores, porque eu gostei muito do testemunho dela, né? De ter chegado aqui, ter sido acolhida, amada. E os nossos valores, e tudo isso que aconteceu com ela, né? E com muitos que estão aqui, como o pastor Guilherme falou, tem muitos aqui que são de fora, né? Que vieram de outros estados e estão aqui na cidade. E todo isso que ela falou, isso faz parte dos nossos valores como Ministério Verbo da Vida. E os nossos valores são vida de fé, unidade e amor. Então ela colheu, né? Ela está colhendo disso, unidade e amor. Integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir. Olha quantas pessoas nós temos aqui na igreja que estão servindo nos departamentos. Você não está vendo aqui muitas pessoas, e muitas vezes você não está vendo o trabalho de quem está lá nos bastidores, ali ó, nas câmeras. Quantas pessoas temos ali trabalhando que muitas vezes estão ali escondidos, ninguém, você entra na igreja, sai, você não vê aquelas pessoas, você não presta atenção naquelas pessoas. Talvez você nem lembre que alguém, antes de você estar aqui no culto, passou por aqui, limpou a igreja, organizou as cadeiras. Ontem eu vi, né, algumas pessoas, terminou a formatura, quando os convidados saíram, tinham algumas pessoas aqui organizando as cadeiras. Tudo isso, queridos, são serviços que não são vistos, né? O departamento infantil, as crianças estão lá, seus filhos estão lá sendo cuidados, sendo instruídos, sendo ensinados pelas professoras ou pelos professores, né, que estão ali disponíveis fazendo um trabalho voluntário. Então, o nosso ministério valoriza isso, né, que é coração para servir. Nós encorajamos as pessoas, nós incentivamos as pessoas a se envolverem na obra. Outro valor é edificar pessoas, excelência e vida abundante. Isso são 10 valores que nós nomeamos, né? Esses valores, eles começaram a surgir no nosso coração quando nós sentamos para estabelecer, né, a visão, a missão e os valores do ministério. Nós começamos a pensar o que são as coisas importantes. Claro que temos muito mais valores que nós praticamos e que nós valorizamos no Ministério Verbo da Vida, mas nós precisávamos montar, né, e nomear pelo menos 10. E aí esses 10 foram as coisas que mais se destacam no nosso ministério, no coração do nosso ministério. E a nossa missão, eu queria ler para você, se você é da Igreja Verbo da Vida, se você faz parte dessa igreja, você precisa saber qual é a missão desse ministério. Qual é a visão que esse ministério tem? Por que esse ministério está aqui nessa cidade, está aqui no Brasil? Por que ele foi fundado? A nossa missão, né, como Ministério Verbo da Vida, é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Por que essa frase ficou dessa forma, né? Para libertar o meu povo? Porque o pastor Bud, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, que já está com o Senhor, né? Vocês sabem a história dele. E quando ele estava nos Estados Unidos e ele recebeu o chamado de Deus para vir para o Brasil, para trazer a palavra de Deus, para libertar o meu povo, né? Era dessa forma como ele ouvia de Deus, né, no coração dele. Ele foi para o Rema, lá nos Estados Unidos, e ele estudou. Antes de vir para o Brasil, Deus falou com ele para ir estudar no Rema, para ele se preparar no conhecimento da palavra, para poder vir para o Brasil, trazer essa palavra para libertar o povo de Deus. E aí essa missão era o que sempre o pastor Bud falava, né? Nós
tomamos isso aqui como uma missão, colocamos essa frase como a missão do nosso ministério, porque isso era o que estava sempre na boca do pastor Bud, quando ele estava pregando toda a vida dele, né, no ministério aqui no Brasil. Sempre ele estava compartilhando isso nas reuniões com a diretoria, reuniões com os supervisores, com a liderança do ministério. Ele sempre estava falando isso, como Deus falou com ele, né? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo no Brasil. E a visão, né? Porque quando Deus dá uma missão, queridos, Ele dá também uma visão para você cumprir. Para você poder cumprir a missão que Ele te deu, Ele te dá uma visão. E a visão, nós sabemos que a visão, ela não é algo que vai ser cumprido em um mês, em um ano, né, em 10 anos. Não, uma visão, ela tem a curto, a médio e longo prazo, né? É um tempo para ser cumprido. E nós entendemos que nós ainda não chegamos, né, no cumprimento dessa visão e dessa missão que nós temos, né, de levar a palavra. Pastor Bud veio, né, pregou, fez discípulos aqui nessa nação, mas existem coisas ainda para nós estarmos cumprindo. E a visão que Deus deu para ele, né, para cumprir essa missão que ele tinha dado, é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então nós estamos correndo atrás de cumprir, né, essa missão que Deus deu, através dessa visão, né, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Nós já alcançamos isso? Já cumprimos tudo isso? Não, nós estamos caminhando. Nós já temos muitas igrejas aqui no Brasil, todas as capitais do Brasil já estão com igrejas Verbo da Vida, né? Isso aí foi quando o pastor Bud chegou no Brasil, ele falou com o pastor, né? Deus falou com o pastor Bud. Comece a abrir igrejas. Na verdade, primeiro, ele disse, treine ministros, porque para abrir as igrejas, ele precisava levantar ministros, treinar pessoas para isso, para ajudá-lo. E foi quando ele começou, né, o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Na época não era Rema, o nome era Verbo da Vida. E ele começou, né, a fazer os discípulos, levantando e treinando pessoas, e começou a enviar os primeiros, né, lá no Nordeste. Como nós começamos pelo Nordeste, na verdade o pastor Bud já tinha fundado a primeira igreja em Guarulhos, em São Paulo. Só que deu um problema lá com a liderança local, e o pastor Bud foi para o Nordeste. Foi quando Deus começou a tratar com ele para ir para o Nordeste, né? Ir para o Nordeste. E chegando no Nordeste, quando ele chegou em Campina Grande, né, ele foi passando por algumas cidades, viajando de São Paulo para Campina Grande, e ele passava, né, em algumas capitais, viajando de carro, para perceber no coração dele o que Deus queria, né? O que Deus iria falar com ele, porque ele sabia que deveria ir para o Nordeste, mas ele não sabia a cidade. E aí, viajando e passando por algumas cidades do Nordeste, quando ele chegou em Campina Grande, que era uma cidade, queridos, que não era uma cidade atrativa para abrir um ministério. Por quê? Os grandes ministérios no Brasil, eles são sediados em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nas grandes capitais do Brasil. E Deus guiou o pastor Bud para Campina Grande, na Paraíba. E era uma cidade insignificante naquela época. Era um tempo que a gente tinha muita seca, não tinha chuva, né, não tinha muita água, faltava água. E o pastor Bud chegou bem nesse momento lá na nossa cidade. E ele começou a pregar a palavra de Deus. E quando ele chegou lá, né, ele foi visitar para conhecer, né, a cidade. E, na verdade, ele foi parar em Campina Grande, porque na igreja de Guarulhos tinha uma família lá, nordestina, que era de Campina Grande. E quando o pastor Bud disse que Deus estava tratando com ele para ir para o Nordeste, essa família disse, pastor, nós somos de Campina Grande. Se o senhor quiser ir lá conhecer, nós temos a nossa família lá que pode receber o senhor lá.
E aí ele fez isso, né? Foi viajando de carro até chegar a Campina Grande. Ele passou por algumas capitais e nada, Deus não falava nada com ele. Quando ele chegou em Campina Grande, ele estava lá no hotel onde ele ficou hospedado, e ele olhou assim a cidade de cima, e Deus falou com ele e com Jen, né, a sua esposa, e Deus disse: essa é a próxima cidade onde você vai estabelecer uma obra. E assim, parecia, né, algo que era contra tudo, né, que naturalmente olhando, né, as pessoas queriam ir para uma cidade de interior para abrir e estabelecer o ministério. Mas, queridos, deu tão certo, né? Foi tão guiado por Deus e deu tão certo tudo isso, que hoje nós temos, né, igrejas espalhadas. E o Senhor falou com o pastor Buddy: comece a abrir, né, levantando pessoas, e comece a abrir igrejas em cada capital, estabelecendo igreja e escolas em cada capital do Brasil. E nós temos hoje já, isso já cumpriu, né, essa etapa nós já temos em todas as capitais escolas e igrejas, e das capitais nós estamos agora espalhando para o interior dos estados. Então, no Brasil nós já estamos, né, bem avançado, e agora nós estamos avançando, né, as fronteiras do Brasil. Nós estamos passando agora as fronteiras do Brasil, que é para cumprir essa visão que diz: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então nós temos uma escola de missões justamente por isso, porque entendendo que nós precisamos enviar missionários, né, alcançar outras nações, então nós precisamos enviar missionários. Então a visão do Ministério Verbo da Vida, ela não existe somente para nós mostrarmos um nome, né, sermos um nome conhecido, Verbo da Vida no Brasil. Não, nós temos um propósito, nós estamos no Brasil e nas nações para alcançar as pessoas, amém? Porque, queridos, essa placa um dia vai ficar, amém? Um dia nós vamos ser arrebatados, nós vamos sair daqui, e as placas e tudo, todos os prédios, né, que nós estamos conquistando, tudo isso vai ficar, toda a nossa riqueza, tudo que nós temos um dia vai ficar aqui nessa terra. Mas o que é mais precioso para Deus são as pessoas, são as almas que nós precisamos alcançar, amém? E é por isso que essa igreja, né, ela está aqui completando 16 anos aqui na cidade, porque o propósito do Verbo da Vida em Sinop é alcançar essa cidade, amém? É alcançar as pessoas, o máximo de pessoas que nós possamos alcançar, porque nós precisamos apresentar diante de Deus as pessoas que são os frutos que Deus realmente se importa. Não é que Deus seja contra nós termos prédios bons, bem estruturados, que acomode bem as pessoas. Isso não é errado, gente, isso não é pecado. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, não falta nada para Deus. Para Deus é simples providenciar, suprir as necessidades. E se nós vemos, né, no mundo as pessoas com grandes estruturas, pessoas que não são crentes, com grandes estruturas, servindo ao diabo, né, para muitas coisas, para shows, para o pecado, né, para espalhar o pecado no mundo, nós vemos grandes estruturas, e por que não dar o melhor para Deus também, amém? Então nós queremos fazer sim o melhor para Deus, mas isso não é o mais importante no nosso ministério. Isso não é o mais importante na visão do Ministério Verbo da Vida e nem na missão do Verbo da Vida. A excelência está dentro dos valores que nós temos. Mas tudo isso, todos esses valores, eles existem, né, no nosso ministério para que possamos alcançar as pessoas, amém? Nós precisamos de ter boas estruturas para receber, né, as pessoas. Você quer trazer um convidado, um amigo, um parente, né, alguém para a igreja, que a igreja seja bem apresentável. Imagina, né, uma pessoa que é do mundo, chega numa igreja que a igreja está caindo os pedaços, com vazamento, com muita coisa por fazer, sem uma estrutura boa.
E as pessoas vão dizer, que Deus é esse? Que não supre, né, a necessidade da própria casa dele. Né? Então, nós queremos sim dar o melhor para Deus. Nós precisamos dar o melhor para Deus, porque, queridos, Ele deu o melhor que Ele tinha para nós. Amém? Ele deu o seu único filho, Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar, para nos substituir. Então, nós precisamos mesmo dar o melhor para Deus. E eu gosto de uma passagem bíblica, né, que fala sobre esse ministério que nós temos como responsabilidade, nós temos como corpo de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa responsabilidade, queridos, de nós alcançarmos a cidade, essa responsabilidade não é só do pastor Guilherme e dos pastores ou da equipe ministerial que ele tem aqui. Não é somente do departamento de evangelismo da igreja, não é somente da secretaria de missões. Esse trabalho não é somente feito, isso não é só uma responsabilidade dos missionários fazerem isso. Isso é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Eu e você, nós temos a responsabilidade de reconciliar o mundo com Deus, de levar essa mensagem, de mostrar para o mundo quem Deus realmente é. Sabe, queridas, às vezes nós estamos transmitindo para o mundo uma mensagem errada, uma imagem errada sobre Deus, porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus como deveria estar vivendo. Não estamos dando exemplo com a nossa própria vida, não estamos vivendo a palavra de Deus diante da nossa família, diante dos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, né, na nossa faculdade. Nós não estamos vivendo a palavra de Deus, e isso é a carta que eles estão lendo sobre Deus, que é a sua vida. Porque as pessoas do mundo, elas não vão ler a Bíblia, não. Elas vão ler quando se converter. Mas enquanto elas estão no mundo, elas não vão parar para ler a Bíblia. E o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta viva de Deus aqui na terra. Nós, com a nossa vida, é quem vamos apresentar Deus para as pessoas. Então, o nosso comportamento como cristão, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, isso é o que vai demonstrar quem Deus é. Talvez a única forma de alguém, né, que você tenha acesso a ela, talvez a única forma que ela tem de ver Deus é através da sua vida. É através da minha vida, do meu comportamento. E como eu estou vivendo? E qual é o meu comportamento? Então, nós precisamos ter essa consciência, dessa responsabilidade. Eu preciso ganhar a minha família. Você sabe, ontem eu até estava falando aqui na formatura, eu ando demais, eu dou trabalho, eu sei que eu fico para lá e para cá, e eu dou trabalho aos meninos ali da filmagem. Ontem eu estava falando, né, sobre a vinda de Jesus. Jesus, ele vai arrebatar a igreja. Isso é algo que vai acontecer, que não depende de nós, né? Não depende das nossas orações. Senhor, vem logo, Senhor, vem logo, Senhor, vem logo. Ou Senhor, não vem, Senhor, não vem. Senhor, demora, Senhor, não vem agora. Não depende das nossas orações. Nem Jesus sabe, né, o dia que ele vem arrebatar a igreja. Isso só Deus sabe, só é Deus quem sabe. Isso é algo que vai acontecer. E você pode até pensar, meu Deus, minha família, Senhor, não vem agora não, porque ainda tenho que ganhar muita gente na minha família. Meus amigos, né, aquela família tão querida, eu ainda não ganhei. Pois corra, meu filho. Corra, prega o evangelho, porque você sabia que Deus não está esperando fulano ou cicrano se converter?
Porque sempre vai ter pessoas que precisam se converter. Se a gente pensa assim, né? Algumas pessoas pensam, não, quando o mundo todo for evangelizado, Jesus volta. Essa passagem não está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre a tribulação. Mas isso aí já é para os professores de escatologia explicar. Essa passagem não está falando sobre essa primeira vinda do arrebatamento, porque essa conta não fecha. Se Deus está esperando que todo o mundo receba Jesus, para Ele, né, enviar Jesus para o arrebatamento, nunca vai acontecer, porque sempre vai ter pessoas que precisam receber Jesus. Sempre está nascendo gente, né, sempre está tendo necessidade de alguém nascer de novo. Então, não é isso que está segurando o arrebatamento. Não é porque fulano de tal não recebeu Jesus ainda. Se nós não pregarmos, se nós não nos adiantarmos e pregarmos o evangelho para essas pessoas, aquela pessoa que é tão boa, tão maravilhosa, tão querida, que tem uma vida tão boa que não é possível que Deus deixe essa pessoa no inferno, né? A gente pensa assim, não é possível. Não é possível que essa pessoa vá para o inferno, porque ela é boa demais. Mas o que dá acesso, como eu estava falando ontem, o que dá acesso à eternidade com Deus é o novo nascimento. Não é porque a pessoa é boa ou ruim que ela vai para o inferno ou para o céu. Porque a salvação não é através das obras, é através da fé em Jesus Cristo. Então, isso nós precisamos pregar. E o ministério da reconciliação é justamente essa mensagem da salvação que nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar para a nossa família. Aquelas pessoas, aquele tio seu, aquela sua tia, que é maravilhosa, que você não gostaria que ela fosse para o inferno, se essa pessoa morrer sem Jesus, sem nascer de novo, ela pode ser boa como ela for, mas infelizmente, se não nascer, se não mudar a natureza, porque o novo nascimento é uma mudança de natureza. Nós nascemos de novo, nós mudamos a nossa natureza de pecadores para justificados em Cristo Jesus. E então é isso que nos torna aptos para ir para o céu. Não é porque a pessoa fuma, não é porque a pessoa, né, mente que vai para o inferno. Não, ela vai para o inferno porque ela não recebeu Jesus. Ela mente, ela fuma, ela bebe, ela faz isso ou aquilo, outro, porque ela não tem Jesus, porque ela não nasceu de novo. E se alguém nasceu de novo, né, ou recebeu Jesus e continua nessas práticas erradas, está errada também. Precisa mudança de mentalidade. Precisa transformar a mente com a palavra de Deus para se adequar e se alinhar a essa nova natureza que agora nós estamos, que é em Cristo Jesus. Isso tudo, o Rema pode te ajudar. Se você está aqui, você está lutando, né, com o pecado, lutando contra a sua carne, para não fazer coisa errada, já recebeu Jesus, sabe que algumas coisas ainda estão erradas na sua vida, faz o Rema, queridos, entra no Rema. O Rema vai potencializar aquilo que você já tem dentro de você. Você já tem um poder dentro de você, que Deus colocou dentro de você. E o Rema vai despertar, porque você vai estar numa sala de aula com um professor ungido, te ensinando 3 vezes por semana. Você vai estar ali, sendo enxertado 3 vezes por semana com a palavra de Deus. Os professores são preparados para ensinar, para instruir você. Então, vem para o Rema, muda, transforma a sua vida. Se dê essa chance. Amém? Faça alguma coisa, porque Deus já fez. Às vezes a gente fica, né, pensando, eu estou esperando em Deus. Só que Deus está esperando em nós. Deus, Ele está esperando uma atitude, uma mudança nossa. Às vezes a gente coloca uma responsabilidade sobre Deus que não é dele. E muitas vezes as pessoas não gostam dessa mensagem que nós pregamos no Verbo da Vida, porque nós colocamos a responsabilidade sobre nós.
nós pregamos e ensinamos que a responsabilidade de mudança de vida é nossa. Não é de Deus, porque Deus já fez. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente diz, Senhor, tem misericórdia. E Deus está dizendo, eu já tive. Eu já enviei meu filho. Essa pessoa só precisa ouvir o Evangelho, ter a oportunidade de ouvir e que alguém tenha misericórdia e ajude. Porque Ele já fez, gente. Tudo já está feito em Cristo Jesus. Não existe nenhuma necessidade que nós possamos ter que está fora do pacote da salvação. Tudo já está no pacote dessa salvação que Deus providenciou para nós, através de Cristo Jesus. Mas nós precisamos conhecer quais são os nossos direitos em Cristo. O que nós somos nele agora, depois que eu nasci de novo. O que é que essa nova natureza me dá direito? Isso tudo está na palavra. Só que nós precisamos ter tempo com a palavra, gastar tempo estudando, gastar tempo, conhecendo o que Deus diz. Porque quando você conhece o que Deus disse, você vai ter acesso aos pensamentos de Deus. Você vai ter acesso a entender o que é que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa fazer alguma coisa. Ler a sua Bíblia. Se colocar numa sala de aula, por exemplo, para estudar a palavra de Deus. Faça isso por você, não é por Deus não. Deus não está precisando disso não. Quando Deus diz uma coisa, queridos, quando Deus diz assim, não faça isso, através da palavra, as instruções que a Bíblia diz, e às vezes alguns de nós, pensamos, ser crente é muito chato, ser crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu não posso mais isso, eu não posso aquilo. Só que quando Deus dá algumas instruções para nós não fazermos, é para o nosso bem, não é para o bem dele não. Não é Deus que vai ser beneficiado com a nossa obediência. Somos nós que vamos ser beneficiados com a nossa obediência. Lá em Angola, quando nós colocamos o rema, iniciamos o rema lá em Angola, lá eles têm muitos casos de HIV. E, assim, muitos jovens têm, pessoas casadas, já, assim, tem HIV, muita gente faz tratamento, do HIV. E tem um casal na sala de aula que eles estavam assistindo aula sobre família cristã. E aí a moça, a noiva, eles estavam noivos, e aí a noiva procurou a diretora e falou que ela tinha HIV. E só que a diretora perguntou, você já falou isso para o seu noivo? Ela disse, não, nunca tive coragem de falar para ele, porque eu nem sei a reação dele. E ela disse, olha, você vai ter que contar. Você precisa dar o direito a ele, de escolher se ele quer casar com você ou não, com você tendo, ele sabendo disso. E aí, depois de alguns dias, ela teve coragem e contou. E aí, ele decidiu não casar com ela. E Guto estava lá na época, estava dando aula lá, e Guto pediu para conversar com ele, para entender melhor e também poder instruir o rapaz. E aí, no meio da conversa, Guto perguntou, olha, deixa eu saber uma coisa, você teve relação sexual com ela? Aí ele disse, não, eu não tive, porque não foi falta de vontade, não foi falta de oportunidade, mas porque ele estava fazendo rema, e por causa da palavra de Deus, da instrução de Deus, eu me guardei. E aí, eu gosto de usar esse exemplo para mostrar que o que Deus instrui de não fazer sexo antes do casamento, não abençoou Deus, abençoou esse rapaz. Porque se ele tivesse feito, antes do casamento, provavelmente ele estaria com o vírus do HIV. Ele teria contraído, mas porque ele se guardou, porque ele obedeceu à palavra de Deus, ele foi protegido. Amém, queridos? Então, quando Deus estabelece algumas coisas na palavra dele, como proibições,
também como instruções para a nossa vida, não é para ele ser beneficiado, mas nós vamos ser os beneficiados. Amém? Então não ache que vida de crente é uma vida chata, é uma vida de proibições, não é. A vida de crente é uma vida de liberdade. Uma vida de prisão é quem está no pecado. Quem está no pecado lá fora, que não consegue parar de pecar, isso é uma vida de prisão. Mas uma vida em Cristo Jesus é uma vida de liberdade. Porque nós não precisamos ficar escravos do pecado. Nós somos livres do pecado. É somente nós dizermos não ao pecado. Amém? E nós vamos viver uma vida cristã saudável. Quando nós seguimos a palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus. Então, queridos, essa responsabilidade de pregar o evangelho, nós aqui comemorando 16 anos de igreja, essa é a nossa visão nessa cidade e em todo o Brasil. A nossa visão é pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Olha quantas cadeiras nós temos aqui vazia. Você poderia ter trazido um convidado. Você poderia trazer, com certeza você tem alguém na sua família, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, que precisa de Jesus, que precisa ouvir a palavra de Deus. E por que muitas vezes nós não estamos fazendo isso, não estamos convidando? Porque nós não despertamos para essa necessidade de que as pessoas precisam nascer de novo. Nós estamos vivendo às vezes uma vida boa, tranquila, já temos a nossa salvação garantida, mas que tal, pensar no seu próximo? Que tal pensar, alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E se você não sabe pregar, traz para a igreja. Aqui na igreja, ele vai ouvir uma pregação, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ter pessoas aqui que possam instruir, se ele está precisando de um conselho, de uma ajuda, o pastor, tem a equipe aqui, tem os conselheiros, tem pessoas aqui que vai poder ajudá-lo, mas traz essa pessoa, queridos. Às vezes nós pensamos, eu não sei evangelizar. Aqui, livros, eu pedi aqui os livros de Ajunte-se a essa carruagem. É um livro de T.L. Osborne. Ele já está com o Senhor, mas ele foi um grande evangelista, aqui, fez uma grande diferença. Tem muita história nos livros dele, as experiências e muitas instruções sobre evangelizar, sobre o amor de Deus. Quando você lê as literaturas desse homem aqui, é impossível você não começar a se mover em amor para alcançar pessoas. Porque ele vai transmitir para você esse amor por ganhar pessoas. Não precisa ser evangelista, gente. Não é somente o evangelista que vai ganhar pessoas. É o corpo de Cristo. Segundo essa passagem bíblica aqui de 2 Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, ele confiou a nós essa responsabilidade. Nós temos também esse livro aqui, Evangelismo Prático. Esse livro aqui é do pastor Raul. Na verdade, ele é um evangelista, tá? A foto dele aqui, ele é de Campina Grande. Faz parte da equipe ministerial lá em Campina Grande, na sede. E ele é um evangelista, ele tem um trabalho grande lá na nossa igreja, de cruzadas evangelísticas, lá no interior da Paraíba, na própria cidade de Campina Grande. Ele tem uma equipe grande na igreja que é envolvida com o evangelismo. E ele escreveu esse livro aqui, inspirando os crentes. E temos também esse livro, Ushuaia. Ushuaia é o nome de uma cidade lá na Argentina. E Simon, que é um dos nossos missionários, ele é inglês, casado com uma brasileira, nossa missionária Adriana, e ele escreveu esse livro aqui, que são mensagens dele, sobre missões, sobre instruções do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, eu recomendo esses livros aqui. Nós temos aqui no Verbo Shop, você pode adquirir esses livros para te inspirar.
Se você não sabe como evangelizar, a gente se junta com pessoas que vão poder te ajudar. Se junta ao grupo, né, de evangelismo. Se você não sabe, agora mesmo nós tivemos um trabalho lá em Campina Grande dos jovens. E eles foram, é um trabalho chamado Avanço. E eles vão para uma cidade próxima lá de Campina Grande e eles fazem um evangelismo na cidade. Ajuda a igreja, né, porque eles ganham pessoas, eles fazem aquele evangelismo de massa nas ruas, são vários jovens, eles invadem mesmo a cidade e evangeliza, ora por pessoas, tem vários testemunhos lá na rede social, no Instagram, dos testemunhos de pessoas sendo curadas, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Aqueles que vão pregar o evangelho, os sinais acompanham. Então, muitas pessoas curadas através daqueles jovens. Amém? E eu queria encerrar com a história de... Peraí, deixa eu abrir aqui. De Cornélio. Cornélio era um centurião romano. E essa história ela é bem interessante, que é aquela história da visão que Pedro teve, daquele lençol que desceu, né, na visão, cheio de animais. Eu não sei se você já leu a sua Bíblia, mas essa história está lá na Bíblia, amém? E lá em Atos, no capítulo 10, essa história começa e diz assim, no capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus. Olha só, ele não tinha uma aliança com Deus. O povo judeu era quem era o povo da aliança, né? Nós sabemos disso, os crentes sabem disso. O povo judeu era o povo que tinha uma aliança com Deus. Os outros povos, eles não tinham aliança com Deus. Então, os judeus, eles nem entravam na casa de alguém que não tinha uma aliança com Deus. E Cornélio, ele era um romano, só que a Bíblia diz aqui, destaca que ele era uma pessoa devota a Deus. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres, olha só, ele dava aos pobres esmolas, ele fazia coisas boas, viu, gente? Olha aqui, ele fazia obras, ele praticava boas obras, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Olha só, parecia até um crente. Ele cumpria algumas coisas que os crentes deveriam estar fazendo. E ele não tinha nenhuma aliança com Deus. E aí continua a história. Certa tarde, por volta das 3 horas... teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: quem é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus. Olha só, para você ver, nessa passagem também a gente vê que aquilo que nós damos para Deus, Deus recebe. A oferta que você deu aqui, né? Pastor Guilherme estava falando aqui sobre as ofertas e dízimos. Aquilo que nós damos, claro que os homens aqui vão receber, vão administrar, né? Para suprir as necessidades da casa do Senhor. Mas a atitude que nós damos, Deus recebe. Amém? Quando nós damos com a nossa atitude, dando para o Senhor, mesmo que seja sabendo que os homens vão administrar, mas quando nós damos com atitude para Deus, Deus recebe. Porque o anjo está dizendo aqui, ó, e o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Olha só, e ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope, que era outra cidade, e mande buscar Simão, chamado Pedro, né, que era o apóstolo Pedro. Ele está hospedado com um Simão, né, que era outro Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou os seus servos de sua casa e um soldado devoto e seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e enviou essas pessoas para ir na casa onde Pedro estava
hospedado. E aí, deixa eu adiantar aqui a leitura. Cadê? Ai, Jesus. No dia seguinte, quando os mensageiros, aí agora já vou pular para a história de Pedro. O que estava acontecendo com Pedro? Enquanto Cornélio estava tendo essa visão, no dia seguinte, Pedro, ele estava orando. Quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então, uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, enquanto subitamente o lençol foi recolhido. E aí, por que Deus teve que dar essa visão de animais que pela lei, para os judeus eram considerados animais imundos? Eles não podiam comer esse alimento, desses animais, porque eram animais que os judeus eram proibidos de comer pela lei. Só que Deus, ele nessa visão mostra esse lençol cheio de animais que ele não podia tocar. Porque Pedro, como um bom judeu, ele ainda tinha aquela mentalidade: eu não posso me misturar com aqueles que não têm uma aliança com Deus. Ou seja, aqueles imundos, vamos dizer assim, comparando com a visão. Então, Pedro não iria entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio mandou os soldados e os empregados dele buscar Pedro lá. E aí, Pedro, quando tem essa visão, Pedro entende quando os soldados chegam, os empregados chegam para buscar ele, para levar na casa de Cornélio, ele entende que aquela visão era Deus falando com ele para que ele pudesse ir lá na casa dele. E aí, quando ele chega lá, Cornélio diz para ele que todos eles estavam ali, e conta sobre a visão que ele teve, do anjo ter aparecido, ter mandado buscar Pedro. E aí, Cornélio diz: olha, nós estamos aqui diante de Deus para ouvir e receber tudo que da sua parte vai ser dito. E aí a Bíblia finaliza essa história dizendo que todos da família e os amigos de Cornélio receberam Jesus, receberam a palavra e foram batizados naquele dia. Então, por que o anjo, eu contei essa história aqui para mostrar para você. Por que o anjo, quando apareceu para Cornélio, não já pregou o evangelho? Para agilizar o trabalho, por que o anjo não pregou logo o evangelho, ao invés de fazer todo esse trabalho de pessoas irem buscar Pedro, para Pedro vir e pregar o evangelho para a família de Cornélio? Porque, gente, essa responsabilidade não está sobre os anjos. Essa responsabilidade da pregação do evangelho está sobre nós, como igreja, como corpo de Cristo. Se nós não pregarmos o evangelho à nossa família, aos nossos amigos ou aos nossos inimigos, se nós não pregarmos o evangelho, eles vão para o inferno. Porque se eles não tiverem acesso à oportunidade de ouvir a pregação e a oportunidade de decidir: eu quero receber Jesus, eles vão para o inferno. Então essa responsabilidade é nossa. Por mais que Cornélio fizesse coisas boas, ele fazia esmolas, ele buscava a Deus, ele era temente a Deus, mas ele não era nascido de novo. Então ele fazia todas essas obras, mas ele precisava nascer de novo. E ele precisava ouvir o evangelho para poder nascer de novo. Por isso que Deus mandou buscar Pedro para pregar o evangelho, para que a família de Cornélio e ele tivessem a oportunidade de nascer de novo. Então essa é a nossa responsabilidade, amém, queridos? De pregar o evangelho. E é por isso que essa igreja está aqui, é por isso que você está aqui. Para você ser edificado aqui na igreja, mas você levar aquilo que você tem recebido aqui da parte de Deus,
você enche o seu coração e espalhe essa palavra na sua vizinhança, entre os seus amigos, entre a sua família. Traz pessoas para a igreja, para que eles possam ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Eu não sei pregar, traz pessoas. Aqui nessa igreja, ele vai ouvir o evangelho e essa pessoa vai ter a oportunidade de nascer de novo. Amém? Glória a Deus.